Bom, vamos ir começando. Eu acho que só vai vir a gente hoje porque tem gente que voltou para a faculdade, né? Vamos começar orando e terminar orando hoje. Provavelmente essa vai ser a última célula que a gente faz, porque semana que vem eu volto com as aulas. E é bem nessa hora, começa às 7. Então provavelmente eu não vou conseguir entrar online. Férias a gente faz a nossa célula. E eu vou tentar arranjar um jeito, nem que seja pelo YouTube, de manter esse contato e ajudando vocês, mesmo que não seja na feira. Então vamos orar. Amém, Jesus, Senhor. Eu creio que cada um que está aqui nessa célula é por um propósito, é por um motivo bom e que o Senhor tem um plano para cumprir na vida deles nessa noite. Por isso eu oro, eu te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que chegou até aqui nesse momento com a gente. Jesus, eu creio que o Senhor está moldando e aperfeiçoando os corações para que eles se aproximem de Ti. Eu te louvo, eu te agradeço por isso. Me usa conforme a Tua vontade e o Teu querer, porque eu sei que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O tema que eu separei para falar para vocês é sobre fé. E ontem eu tava meio desanimada, assim, pra célula, porque às vezes eu fico pensando que as pessoas não querem tanto Deus como eu queria que elas queressem, sabe? Eu vejo muitos jovens amigos meus da igreja que sobem no altar e que cantam e que pregam e que estão lá participando de todos os ministérios, que vão na igreja com frequência, mas que não tem o coração ardendo por Jesus e que não tem uma fé que move montanhas. Parece que a nossa geração fala muito de Jesus, mas vive muito pouco de Jesus, sabe? E aí eu tava chorando frustrada, porque Jesus, ele real ama a gente, ele real entregou tudo dele por nós e a gente às vezes se entrega pela metade e, sabe, vive um evangelho meio frio e isso estava me machucando e me deixando incomodada. E eu escolhi falar sobre fé porque eu acho que a fé envolve tudo isso e Deus tem ministrado sobre isso no meu coração. A nossa fé é o que agrada. A Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar o coração de Deus, ou seja, a nossa fé é o que agrada a Jesus e que agrada ao Senhor. A gente crê sem ver. Eu acho que Jesus fica muito feliz quando a gente diz: eu realmente te amo, eu realmente creio que você tem poder nas suas mãos para transformar minha vida, mesmo sem eu te ver. E eu acho que o jeito mais claro de eu explicar como que eu vejo a fé é uma cena de um filme, chama Deus Não Está Morto. Eu acho que muita gente já assistiu. E é muito engraçada essa cena, porque eu faria a mesma coisa que o pastor que estava errado. Tem dois pastores nessa cena, e é uma cena que retrata a fé. Para mim a fé é aquilo. E a Duda já viu. Eu tô tão feliz que você tá aqui, te amo. E nessa cena, o carro quebra, eu não lembro direito, faz um tempo que eu assisti. O carro quebra, eles têm que tirar todas as malas do carro, pôr as malas para fora, tentar ir em outro carro, e aí o outro carro não quer ligar. Aí eles tiram a mala de novo e fica nessa, de pôr a mala no carro, tentar ligar, o carro não liga, tira a mala, aí tenta em outro carro. Aí chegou uma hora que eles falaram: não, pera, vamos orar que Deus vai fazer o carro ligar e vai funcionar. Eles pegam e oram e falam: Jesus, por favor, dois pastores. Eles estavam indo para um congresso numa igreja e eles falaram: Deus, por favor, faz o carro ligar, a gente está indo fazer essa obra e tal, isso do lado de fora do carro. Aí acabaram de orar, amém, amém. Um pastor foi, deixou as malas para fora e foi ligar o carro. O outro falou: o que você está fazendo? Ele: eu estou indo ligar o carro antes de pôr a mala, porque se não ligar, aí eu não perco meu tempo de novo, colocando a mala e tirando a mala. E o outro pastor falou: não, a gente primeiro tem que colocar a mala, porque isso é fé. É a gente colocar o pé sem Deus ter colocado o chão, e a gente crê de que o chão vai aparecer, e que o milagre vai acontecer, que a transformação vai chegar. E aí eles colocam as malas dentro do carro antes de ver se o carro estava funcionando, e aí o carro funciona. E eles falaram: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, então a gente tem que crer nisso, mesmo que não seja do jeito que a gente espera. No final dessa cena, esse atraso acarretou com
bem na hora que eles estão no semáforo, um cara é atropelado, um ateu do filme, né? Nossa, eu contei o final do filme inteiro agora. E bem na hora que eles param no semáforo, esse cara é atropelado, e eles vão lá e intercedem pela vida desse cara, e no último segundo de vida dele, ele aceita Jesus. Ou seja, o atraso teve um propósito, o atraso fazia parte dos planos de Deus, mas eles tiveram que ter fé de que dessa vez o carro ia funcionar. E eu acho que a nossa fé é isso, é a gente colocar o pé sem ter chão, é a gente caminhar sem enxergar para onde vai, muitas vezes entender que Deus fala pra gente fazer aquilo e a gente não sabe o porquê, a gente passa por processos que a gente não entende o porquê, mas a gente ter fé, a gente crê de que Deus vai colocar o chão debaixo do nosso pé, Deus vai acalmar a tempestade, Ele vai fazer um milagre, Ele vai consertar aquilo que foi destruído, e é essa fé que tem me sustentado até aqui. Eu acho que parte da minha inconformação com a nossa geração, que fala muito de Jesus, mas vive e ama pouco e se entrega pouco, é por isso. Ao longo da minha trajetória na fé, que começou lá quando eu tinha 8 anos, eu não tive muita opção. Eu cria, eu não tinha alicerces para me sustentar se não fosse em Deus. Eu não tinha parentes, eu não tinha muitos amigos. Consegui conquistar amigos depois que eu já tinha Jesus comigo. Então, eu me apeguei nele, eu entendi que ele era tudo que eu precisava, era tudo que eu tinha, e eu me entreguei de corpo e alma, eu quis viver para Jesus com todo o meu ser, sem deixar um pedacinho, dou um pedacinho, mas deixa um pedacinho na sua mão. Fala, Jesus, eu te dou o controle dessa área, mas essa outra área vai ficar comigo. Eu me entreguei por inteiro, e por isso eu amo Jesus por inteiro. Mas tem muita gente que tá na igreja, que vai sempre na igreja, que faz tudo certinho, ora, jejua, lê a Bíblia, mas que não tá aprofundado em Deus. E eu acho que a fé tem muito a ver com isso, é sobre isso que eu queria dizer. Sobre a nossa fé é a nossa salvação. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, por exemplo, vocês podem olhar para mim e falar assim, Stephanie lê tudo que a gente falou aqui nesses dias. A Stephanie lê a Bíblia, a Stephanie ora, a Stephanie jejua, a Stephanie lê livros cristãos, foi tudo que eu falei para vocês nesses últimos dias. Mas isso não significa nada. E tudo que eu ensinei e que eu aconselhei vocês nesses últimos dias não aproximam vocês de Deus, não me aproxima de Deus, mas é um caminho que faz com que a gente possa chegar até Ele. Não sei se vocês estão entendendo, mas, por exemplo, eu orar, eu jejuar, eu ler livro, ler a Bíblia, não necessariamente me traz a salvação, mas é um caminho, forma um caminho que me deixa mais perto de Jesus. Eu orar me aproxima de Jesus, eu jejuar me aproxima de Jesus, eu ler a Bíblia me aproxima de Jesus. E é isso que eu queria que vocês entendessem nesse último dia, que às vezes a gente acha que a fé é só ler a Bíblia, ir na igreja e orar de forma automática e mecanizada, mas é muito além disso. A nossa vida está realmente envolvida em ter fé, em crer que a gente tem um Salvador que se entregou por nós, sabe? E que fez tudo. Hoje eu estava vendo um curso, eu achei ele genial sobre a Bíblia. Cadê minha Bíblia? Essa não é a minha Bíblia, mas é que eu tô lendo agora, que eu acabei a minha outra. Ela é gigante. E lá no curso diz que a Bíblia, ela não é um livro para nós, é um livro sobre nós. E isso muda tudo. Eu sou apaixonada pela Bíblia porque ela que me trouxe salvação, ela que me explicou quem era Jesus e que abriu meus olhos para ver quem eu era. Mas a Bíblia não é um livro que a gente lê procurando agradar o nosso coração. Você vai abrir aqui e a maioria das partes vai te dar uma paulada na cabeça e dizer que você está errando, que você está fazendo errado. Por isso que muitas vezes eu vou abrir a Bíblia, né? E eu sei que essa parte daqui é o Velho Testamento, é a parte onde a gente mais leva paulada. E essa aqui é a parte de Jesus, Novo Testamento, tem mais amor. Falo assim, Jesus, fala comigo. Eu já vou com o dedinho aqui no final, para não pegar a parte que tem bronca. Às vezes a gente rouba desse jeito para ouvir o que quer e não o que Deus tem para falar pra gente. E é basicamente isso que eu queria. Como a Bíblia não é um livro para nós, para nos agradar, ela é um livro sobre nós, ela conta a nossa história. E muitas vezes não é legal ler a Bíblia, porque ela conta uma história que a gente às vezes não percebe. Mas nessa história a gente é o vilão, a gente é a pessoa ruim, a gente é o homicida, a gente é o traidor, a gente é o impuro, quem vira as costas para Deus, quem aponta o dedo e grita crucifica.
E é incômodo você ler e falar, cara, eu sou essa pessoa. E nessa história existe um mocinho, e o mocinho não é a gente, mas é um Deus super misericordioso e amável, que decidiu pagar o preço por tudo para nos ter por perto e para nos amar. E é isso que me mantém perto de Deus, é isso que motiva a minha fé. Saber que eu sou ruim da história. Eu merecia o pior dos fins, a gente estava condenado aos piores dos fins. No final, quando Jesus ressuscita, Paulo vai falar que ele nos retirou de um lugar ruim, que ele nos transformou, nos trouxe de volta. E muita gente que estuda a Bíblia diz ele trouxe a gente de volta porque a gente já estava em algum lugar. Ou seja, a gente já estava fadado ao inferno. Jesus sabia que no futuro a gente já estaria no inferno de qualquer jeito. A gente estava lá e o que ele fez foi realmente tirar a gente de lá. E Jesus é maravilhoso, ele pagou o preço, ele se entregou por nós. E é isso que mantém a minha fé, que me serve de combustível, me faz querer orar e ler para entender quem eu sou e quem ele é. E é isso que me faz entender quem eu sou e quem ele é. A Bíblia nos revela uma parte que a gente não gosta muito de assumir. E é uma realidade, assim como eu falei que Jesus é amável, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele nos salvou e que ele nos cura e que ele tem a salvação para nossa vida e a transformação e o milagre na palma das mãos dele e que ele se agrada em que, como a gente está perto, em ter a gente perto. Tem esse outro lado da história em que a gente é o vilão, a gente não merecia esse amor, a gente errou, a gente pecou, a gente falhou, a gente virou as costas para Deus, a gente falou, não, eu não vou te ouvir, eu vou seguir os meus próprios conselhos. A gente chegou em limites extremos de covardia, de heresia, de hipocrisia. Mesmo assim, Jesus escolheu amar a gente, ele escolheu lutar por nós. E agora é a nossa vez de fazer escolha, sabe? É uma escolha, não é, como eu vi o moço falar hoje, não é um conhecimento falar sobre Jesus, dizer assim, eu vou explicar um pouco da Bíblia para você, e o dia que você estiver cansado, o dia que você precisar meditar, você vai lá, pensa em Jesus, relaxa, solta o peso nele, e depois vai fazer o que você quiser da sua vida, do jeito que você quer, como você quer, na hora que você quer, e não é assim. O que eu tô falando não é conhecimento, é uma notícia, é uma realidade. Eu estou dizendo, ei, existe um pai que te ama, existe um Deus que lá atrás sabia que você não era merecedor, mas ele te amou de um tanto que decidiu morrer por você e custou um preço caro. Aquela cruz não era de mentira, era uma cruz de verdade. Aqueles pregos que foram cravados em Jesus não eram pregos de mentira, eram pregos de verdade. Ele não foi açoitado de mentira, uma história encantada, ele real sofreu e apanhou a ponto de ficar tão angustiado que ele suou sangue. E a medicina explica isso, quando a pessoa sua sangue, raríssimo hoje em dia, né, que a gente tem anestesia, mas é num nível de angústia, de dor, de tristeza, que os capilares da pele se rompem. Então dá a sensação de que a pessoa tá suando sangue, mas é que ela tá tão aflita e com tanto medo e angustiada que estoura os capilares, e isso foi real, Jesus passou por isso, e ele não tinha pecado. Ele era o filho de Deus, ele era santo, mas o Deus se fez servo por amar a gente. E chegou a hora da gente entender o nosso papel e fazer a escolha, sabe? Jesus se entregou por inteiro. Eu acho muito covardia a gente falar, tá bom, eu vou na igreja de domingo, de vez em quando eu leio a Bíblia, mas eu não vou entregar meu coração. Eu não vou querer ser transformada por você e deixar que você me transforme. Jesus se entregou inteiro, por um todo. E eu amo a passagem que diz que Lucas fala, Lucas era o médico. Tem os apóstolos lá dos 4 evangelhos, e tinha Lucas, e Lucas era médico, e ele explica nos 4 evangelhos de Lucas que quando Jesus estava crucificado, ele estava com a coroa de espinho aqui, né? Então não podia levantar a cabeça que espetava. E também, se ele levantasse, ele tinha que apoiar sobre os pés, e os pés estavam com um prego enfiado, então doía muito. Eu já falei sobre isso aqui também, eu acho. Mas do nada, Lucas diz que Jesus começa a fazer uma força e sofrer para erguer a cabeça e para ficar ereto, assim, sabe? Para conseguir pôr ar no pulmão. E ele não entendeu por que Jesus estava fazendo aquilo, porque doía. Era melhor Jesus ficar relaxado para não espetar a cabeça, para não forçar o pé. Já era terrível estar ali, mas Jesus estava fazendo um esforço.
E aí depois ele entende, ele fala, Jesus fez esse esforço para falar uma frase, para orar a Deus, e o que ele diz é, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo na cruz, Jesus se esforçava para conseguir orar por nós e clamar por nós, enquanto a gente estava gritando crucifica do outro lado. E, infelizmente, essa é a nossa história. A gente errou, a gente falhou com Deus, mas ele nunca falhou com a gente. E é por isso que a gente tem que se entregar por inteiro e não ser uma geração fria. Todo mundo posta de Jesus nos status, até ateu, até qualquer pessoa está postando hoje em dia. Qualquer pessoa fala de Jesus, porque para você ver como Jesus é lindo e é grande, como o reino de Deus está vindo sobre a terra, é muito difícil uma pessoa hoje em dia que não saiba que Jesus é incrível. Pode ser a pessoa menos religiosa que você conheça, ela vai saber que Jesus é incrível. Hoje em dia, sim. Hoje em dia as pessoas conseguem enxergar Jesus como uma pessoa muito boa, mesmo vendo muitos cristãos que não são. Mas são poucas as pessoas que têm se entregado por Jesus e têm rendido a sua vida a Ele. E apesar de eu ter ensinado muitas coisas e ter falado muito do amor de Jesus, essa é uma decisão que só você pode tomar. Para você ver, a gente começou a célula com 20 pessoas, agora tem 7. E tudo bem não ter compromisso comigo, porque eu, né, tipo, não sou ninguém. E eu também, às vezes, falto nas coisas da minha igreja, porque todo mundo tem compromisso. Tipo, a Ana Lu tem aulas, coisas assim, a Maju tem reunião. Mas quantas dessas 20 pessoas que começaram aqui com a gente continuam mantendo um propósito com Deus? De Deus, eu vou orar mesmo que eu não saiba, eu vou buscar mesmo que eu não entenda, eu vou me entregar porque eu entendo que você me deu um presente que eu não merecia. E agora eu fico tão constrangida porque você me deu algo tão grande que eu vou te dar a minha vida, eu vou te dedicar a minha existência para ti. E isso envolve fé, envolve entrega, é aquilo que eu falei, é amar alguém que você nunca viu. Eu não sei como é Jesus, eu não faço ideia se ele é loiro, moreno, se tem olho claro, se tem olho escuro, mas eu sei que eu sou apaixonada por ele, que eu amo ele do fundo do meu coração. E o mais louco de amar Jesus sem ver é que às vezes eu ando na rua e eu olho para uma pessoa e eu penso, Jesus podia ser assim. E aí eu passo a amar aquela pessoa porque eu entendo que ela pode se parecer com Jesus. Então eu acabo amando todo mundo para não correr risco de odiar alguém que se pareça com Cristo, porque a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou odiar alguém que foi feita a imagem de Jesus? É sentir saudade de algo que a gente ainda não viveu. Às vezes eu me pego lá no meu quarto orando e falando, Deus, eu tô com tanta saudade de te abraçar, tô com tanta saudade de ficar do seu lado, de viver a eternidade com você. E é irracional, como que eu tenho saudade de abraçar Deus? Eu nunca abracei. Como que eu tenho saudade de uma eternidade que eu nunca vivi? Se a minha vida é finita, é a certeza de que Deus habita em mim e que Ele em mim gera essa saudade dentro de mim, de estar perto dele, que o meu espírito, o Espírito Santo em mim, sente falta de estar no céu, de estar com Jesus. E no final dessa nossa célula, né, que provavelmente hoje é o último dia desse ciclo, mas depois nós voltamos, eu queria de verdade dizer para vocês, se entreguem a Jesus, se entreguem a esse amor. É uma escolha individual, é uma escolha única, eu não posso tomar essa decisão por você. E tem muitas coisas que nos ajudam, que nem eu falei aqui sobre orar. Orar é uma conversa com Deus, é quando a gente para tudo para olhar para Ele, para refletir quem Ele é. A gente é como espelho, se a gente fica muito com uma pessoa, a gente começa a refletir quem ela é. Se a gente passa tempo com Deus, a gente passa a refletir quem Ele é. E aí, quanto mais a gente olha para Deus e conversa com Ele, mais as características dele refletem em nós. E imagina, se tivesse 3 pessoas como Jesus no mundo, o mundo estaria transformado. E nós que nos dizemos cristãos, imitadores de Cristo, cristãos são pequenos cristos, a gente tem que passar tempo com Ele para refletir quem Ele é. E ter prazer nisso, sabe? Às vezes a gente fala, ai, que chato orar. Não, é bom, a gente vai falar com um pai que nos ama, mesmo a gente sem merecer, mesmo a gente sendo falho, sabe? Então é algo prazeroso, porque a gente vai para um lugar onde Deus nos encontra, onde Ele tem misericórdia e compaixão e nos chama de filhos. E essa fé transforma toda a nossa vida. Além de oração, eu queria falar sobre a meditação na palavra, que é ler a Bíblia e meditar nela. Há uma diferença entre ler e meditar. Quando a gente lê, a gente só tá, tipo, lendo, beleza.
Mas meditar é mastigar aquela palavra, sabe? Eu vi num exemplo muito legal que é a mesma coisa de eu pegar uma laranja na mão e falar as propriedades dela. Ah, tem tal vitamina, tem lecitina, tem não sei o quê. Isso é uma coisa, eu conheço o que a laranja faz, mas é diferente eu colocar na minha boca e engolir para aquilo me nutrir. E aí sim eu vou estar vivendo na prática o que a laranja pode fazer em mim. A mesma coisa na palavra. Eu tenho meditado numa palavra, eu tenho pego uma palavrinha, um versículo, um trechinho da Bíblia por semana. Eu fico pensando nele a semana inteira. E eu tenho meditado naquela da casa que eu falei para vocês, edificada sobre a rocha. E isso tem me constrangido e me moldado, porque eu tenho mastigado essa palavra há semanas. E quanto mais eu mastigo, mais eu entendo e mais eu tenho vontade de alicerçar minha vida inteira em Cristo. Porque eu também entendi que a rocha não é o lugar que fica a areia e uma pedra lá em cima, onde eu vou e construo a minha casa. A rocha, quando eu fui tão fundo na areia, que eu encontrei um terreno firme, um terreno sólido. Então, é mergulhar em Deus, é ir fundo nele, é criar raízes. E a gente, muitas vezes, somos pessoas rasas, sabe? Tem uma passagem que fala sobre as sementes que um semeador lançou na terra, e tem vários tipos de terra. Tem terra no meio das pedras que não conseguiu criar raízes porque a pedra estava atrapalhando. Tem a semente que foi lançada, mas que a terra era tão rasa que passou uma árvore e comeu, uma ave comeu. E quando Jesus diz essa parábola da semeadura, ele está querendo dizer que essa terra é nosso coração e que as sementes são a palavra dele. Tem muitos corações em que Jesus semeia, mas que aquilo não frutifique, não cresce no coração. Quando a gente para ler a Bíblia e mastigar, e entender e ir fundo naquilo, essa palavra cria raízes no nosso coração se torna uma terra boa. E aí a gente passa a entender e a real praticar a palavra, que nem eu tenho feito com esse trechinho da Bíblia que fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Eu tenho visto na prática Jesus fazer isso na minha vida, Jesus reconstruir alicerces para que eu cresça e me torne uma torre forte de refúgio para outras pessoas. Mas para que eu cresça, eu preciso ter os meus alicerces firmados nele, para que quando venha um vento forte eu não desabe. E ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, ele é tudo que eu tenho, mesmo sem merecer, ele é. E além dessas coisas que criam caminhos para a gente, a fé é o essencial. E tem um trecho da Bíblia que eu acho que exemplifica muito claramente a fé, eu acho que é o que a gente deve fazer hoje para ontem. É o trecho de uma mulher com fluxo de sangue, acho que todo mundo já ouviu essa história. Ela estava 12 anos com fluxo de sangue. Quando uma mulher tem fluxo de sangue, ela é considerada impura, então ela fica afastada da sociedade. Ela não é mais chamada de mulher, ela é chamada de impura. E acabou a vida dela. A vida física, porque ela não tem mais força, e a vida social, porque ninguém liga mais para quem ela é. Ela só é impura. E essa mulher estava 12 anos passando por isso. Ao mesmo tempo, a filha de Jairo morre com 12 anos. E Jairo vai até Jesus e fala: Jesus, eu não aceito isso, a minha filha vai viver. Porque eu creio, eu tenho fé no milagre, eu tenho fé de quem tu és. Então vamos lá que eu vou orar pela tua filha, ela vai ressuscitar. No caminho que Jesus está indo curar essa menina de 12 anos, a mulher de fluxo de sangue, que ficou 12 anos com fluxo de sangue, crê e tem fé e fala: se eu tocar nas vestes dele, ele é tão poderoso que eu creio que só de tocar na orla das vestes eu vou ser curada. Ele nem precisa me ver, ele nem precisa falar comigo, porque eu sei que eu sou impura, eu sei que ninguém me aceita mais, mas eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu tenho fé que eu vou. E presta atenção, 12 anos de morte, uma menina com 12 anos morta, uma mulher 12 anos esquecida, mas 12 anos chega. Deu 12 anos para ela que ela morreu, 12 anos para ela que ela é considerada morta. Deu! Eu creio que Jesus vai transformar minha vida, que é a hora de eu viver uma nova fase. E quando Jesus está indo no meio dessa multidão, a mulher toca nas vestes dele, e Jesus para e fala: alguém me tocou. E os discípulos olham para ele e falam: Jesus, você está no meio de uma multidão, meu querido, todo mundo está te tocando. E Jesus diz: mas alguém me tocou diferente, porque eu sei que de mim saiu o poder. Entenda, no meio daquela multidão, muita gente tocava Jesus, mas tinha uma mulher que teve fé e ela cria que se ela tocasse, ela ia ser curada. E Jesus falou: alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém tinha o coração voltado para mim. Por isso que quando ela me tocou, eu senti que saiu o poder de mim, que ela foi restaurada, ela está curada.
constrangida e fala assim: Jesus, fui eu, de cabeça baixa, humilhada. E Jesus vira para ela e chama assim: filha, você está curada. Entende? Jesus é tão perfeito que ele não chama ela de mulher, não chama ela de impura, ele chama ela de filha. Aquela mulher não devia ouvir isso há muitos anos, ninguém nem chamava ela pelo nome. Mas Jesus não curou só o físico, ele curou todo o emocional dela. Se Jesus, que é o rei, que é o salvador, que me curou, me chama de filha, eu vou me importar com o povo que me chama de impura? Acabou. Ela foi curada porque Jesus olhou para ela e chamou ela de filha, porque ela teve fé. A casa de Jairo orou pela filha de Jairo e a menina ressuscitou e voltou a viver. Porque o pai dela teve fé de que Jesus tinha poder para isso. Esse é o poder da nossa fé, ele transforma a nossa vida, faz a gente tocar Jesus diferente, que lá do céu ele fala: não, pai, espera, alguém tá me tocando diferente, alguém tá me tocando diferente, porque eu sinto que tá saindo poder de mim, que eu tô sendo curada, que eu tô liberando poder, que alguém tá sendo curado, que alguém tá sendo restaurado. E isso é incrível. O evangelho não se vive pela metade, é uma história triste, se for ver, mas é uma história de salvação e redenção. De alguém que decidiu se entregar por gente tão falha como eu e você, que erra tanto. Se depender da gente já tá assim o mundo, né? As pessoas morrem, as pessoas nem ligam, e a gente destrói aquilo que a gente precisa, e a gente é completamente irracional. Mas mesmo assim ele amou tão profundamente que se fez servo, que chegou ao ponto de lavar os pés do discípulo, como se Jesus dissesse: eu sou tão humilde, eu tenho tanta certeza de quem eu sou, que não importa se eu vou morrer naquela cruz, que não importa se eu tenho que me agachar e lavar os seus pés, porque eu sou tão lindo e eu sei que eu sou filho de um Deus, eu sei minha identidade, nada muda isso. E a gente tem que parar de viver isso pela metade, sabe? Achar que Jesus é só de fim de semana. Jesus não me salvou só no fim de semana. Se eu fosse precisar de Jesus só no fim de semana, provavelmente eu não estaria aqui falando para vocês, porque ele me salvou ontem e ele me salva hoje, provavelmente ele vai ter que me salvar amanhã. E apesar da cruz já ter sido há 2000 anos, aquele sangue continua jorrando para curar, para sarar a gente. O sangue de Jesus continua disponível naquela cruz para a gente tocar e se limpar e se lavar com o sangue mais puro que tinha. Por isso que eu desejo do fundo do meu coração que vocês levem a sério tudo que a gente viveu e levem a sério Jesus, o que ele fez para vocês. Como eu disse, aquela cruz não era de brincadeira, eu queria que fosse uma historinha, mas não era. Um homem morreu há 2000 anos atrás para me salvar e para te salvar. E ele sabia que você ia estar aqui hoje. E ele amou você, ele te quis. E é impossível ignorar esse amor. A salvação, a gente se entregar para Jesus e se render, é um ato individual. Cada um escolhe o que quer fazer da vida. Você pode sair daqui e continuar sua vida normal, você pode ter uma vida transformada. E isso é uma decisão sua, mas não afeta só você. É uma coisa que mexeu muito comigo. Eu estava vendo um teatro que eu gosto muito, que chama o Jardim do Inimigo. Acho que muita gente já viu. É um teatro feito por um grupo que chama Grupo Nissin. E esse Jardim do Inimigo é o diabo que apresenta o teatro. É bem engraçado, ao mesmo tempo que é bem pesado. O diabo, ele mostra e fala para a plateia como ele trata e o que ele faz com uma prostituta, com uma drogada, com um casal que o homem bate na mulher e com um crente sem compromisso. E é muito louco ver, é muito pesado, porque ele fala assim, o diabo que faz esse papel, ele é engraçado, mas as coisas que eles falam são pesadas. Ele pega assim, por exemplo, o jovem sem compromisso e fala: é muito fácil o jeito que eu desvio ele do caminho de Deus, é muito fácil como eu levo ele para a perdição. Eu digo assim no ouvido dele: você é incapaz, você não é digno de Jesus, você vai orar para quê? Jesus não vai te ouvir? E ele vai falando e o jovem vai ficando triste. Ele viu, eu encho a cabeça dele de mentira e ele acredita, mas eu sou o pai da mentira. É muito pesado, eu recomendo esse teatro. Você fala: ai meu Deus, eu já ouvi isso, que medo. Mas é muito bom. E o cara que faz o diabo nesse teatro, que eu acho que é o líder do grupo Nissin, quem criou esse teatro, no meio do teatro ele conta uma parte do testemunho dele. E, cara, ele era uma pessoa realmente muito corrompida, muito assim, quando a gente fala pessoa do mundo, ele era muito do mundo.
Ele nasceu num lar cristão, mas ele se prostituía nas noites e ele servia muitos deuses. Ele oferecia sacrifício para demônio, a ponto de, tipo, pular muro de cemitério para ter relação sexual em cima de túmulo e levar flor, levar vela, um bagulho pesado. Era assim, uma vida que você provavelmente olhava para ele e falava: não tem jeito. Jesus amado, sabe quando você olha pra pessoa e fala: Jesus amado. E ele disse que durante esse tempo todo, durante 10 anos que ele teve essa vida completamente promíscua, a avó dele orava para que a vida dele fosse restaurada e que ele voltasse para Jesus e que ele vivesse o propósito de Jesus para ele. E acabou que no fim desses 10 anos de oração da avó dele, ele voltou para Jesus. E não deve ter sido um processo fácil, deve ter envolvido muita renúncia. Alguém que está envolvido com droga e com prostituição, com um monte de coisa, não deve se libertar assim tão fácil, mas é um processo super possível. E hoje em dia ele tem vários orfanatos espalhados pelo mundo, vários projetos missionários, várias ONGs espalhadas pelo mundo que abrigam crianças que sofrem, sabe, em países que não aceitam o evangelho, em países que abandonam as crianças, que abusam de crianças. E isso me tocou muito forte, porque é uma escolha dele. Ele podia ter falado não para Jesus, mas ele falar não para Jesus, ele estragaria um propósito inteiro. Ou ele falou sim para Jesus, e hoje tem criança que vai dormir de barriguinha cheia, com um abraço, dizendo que ela é querida e que Deus a ama, porque ele aceitou Jesus e porque ele tomou essa decisão. Enquanto eu orava essa semana, Deus falava comigo que muita gente falou que eu não teria futuro, mas ele não queria só me dar um futuro, ele queria me dar um propósito. E aí a mesma coisa para vocês. Deus não quer só um futuro para vocês, tem um propósito, tem vidas que vão ser amadas, que só vocês podem amar, tem pessoas que vão ser curadas, que só vocês podem curar. Tem membros da sua família que vão ser salvos, entregues para Jesus, que só através de você isso vai acontecer. Então, o seu sim é só seu, é uma coisa que só você pode fazer, mas que envolve muita gente. Eu acho que esse cara nem imaginava que daqui a alguns anos teria milhares de crianças sendo cuidadas por ele, porque ele aceitou viver o propósito de Jesus para nossa vida. Então, toda vez que a gente diz sim para Jesus, a gente está falando sim para muitas vidas que precisam desse amor, que precisam olhar para Jesus, e aí elas vão olhar para a gente e ver que tem esperança, porque a gente se parece com ele, que a gente entregou a nossa vida para ele. É isso que o mundo precisa, sabe? Gente que fala menos, mas que vive mais. Eu fico muito triste quando eu vejo amigos meus lá na igreja que estão lá sempre, cantando, louvando, dançando, mas a vida por fora não ama Jesus. E como que não ama esse amor? O amor me amou, como que eu não vou amar? Isso me constrange, não tem como eu viver pela metade. E isso é certo, um dia Jesus vai voltar e uma das coisas que mais me angustiam é pensar em Jesus voltando e a gente não estando pronto. Porque Jesus diz que a gente, a igreja, não uma igreja, a gente igreja. Todo mundo que crê em Jesus é como uma noiva. E ele é como noivo. E o noivo, geralmente, ele pede a noiva em casamento e ele vai trabalhar e conquistar as coisas. Enquanto isso, a noiva se purifica, ela se prepara, ela se arruma, ela fica bonita, ela veste um véu para dizer que ela está esperando o noivo. E quando o noivo vem, a noiva está pronta, linda e perfumada. Eu tenho muito medo de Jesus voltar e essa noiva tá destruída, tá usada, tá ferida, tá machucada. E tenho certeza que muitas partes da noiva estão assim hoje. Nós somos essa noiva. E o meu sonho é que quando Jesus vem, a gente esteja linda, radiante, unidos, firmes, esperando por ele, que todo mundo esteja. A Bíblia diz, né, que quando Jesus vir, todo joelho se dobrará. Uns por medo, uns por amor, mas o meu sonho é que quando Jesus vir, todo mundo já esteja de joelho, porque todo mundo diz, sim, você é o meu Senhor e meu Salvador. Então, antes de você vir, eu já estava te esperando de joelho, porque eu ansiava a tua volta, eu não fui pega de surpresa, eu já te queria, eu já te desejava. E eu acho que Jesus vai ficar muito feliz com isso. A gente pode escolher o jeito que a gente vai se encontrar com Jesus. Eu tenho pavor de imaginar eu chegando no céu e Jesus falar, tipo, não sei quem você é não, mas entra. Eu ia falar, meu Deus, como é que a gente sabe quem é? Eu quero muito chegar no céu e Jesus olhar nos meus olhos e falar, eu conheço você, porque eu ouvi tua voz, eu vi o que você fez pelos meus filhos, eu vi o seu amor por mim, eu vi a sua entrega, eu vi sua renúncia.
E é isso que eu desejo para vocês. O que Jesus fez é muito grande para a gente viver pela metade. Tudo isso de orar, ler, ir na igreja, é só um caminho para a gente chegar até Ele. São coisas que nos ajudam. Mas a nossa fé é a base de tudo, nossa fé por Ele, o nosso amor por Ele, esse desejo que arde no nosso coração de encontrar esse Salvador que fez o que a gente não merecia que fosse feito. E eu creio que daqui vão sair raízes sólidas em Cristo, que vão ter um propósito muito grande, vão transformar muitas vidas, e é por isso que eu amo vocês e que eu vejo vocês como pessoas muito valiosas, porque é só a Manu, é só a Amandinha, é só o Vini, mas dentro do coração de vocês tem sementes de Cristo que estão esperando para germinar várias e várias vidas que vão ser alcançadas e vão entender que não são órfãos, que têm um Pai amável, e tudo através de nós. Então a gente carrega uma preciosidade muito grande para se viver pela metade. O que mais que eu tenho para falar? Eu acho que é basicamente isso. Foi mais um desabafo meu do que qualquer coisa. E eu queria fazer 2 orações aqui nesse finalzinho. E eu queria fazer uma para quem nunca se entregou e nunca disse para Jesus mesmo: Jesus, eu quero viver para você e por você. Eu quero me entregar. Eu não quero mais viver uma vida em que eu decido. Eu quero viver o que você quer que eu viva. Eu não quero viver só um futuro. Eu quero ter um propósito. E depois a gente ora o geral, tá bom? E se você sente o seu coração queimar por Jesus e o Espírito Santo falar no seu coração, se renda, porque é o melhor amor do mundo. Ele cura, ele sara, ele transforma, e quando a gente é curado, sarado e transformado, a gente cura e sara outras pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas, mas pessoas curadas curam outras pessoas, e eu sou a prova disso. Muitas das cicatrizes que eu pensei que nunca iam sarar, hoje tem servido de remédio para vocês. E valeu a pena ter chorado, ter sofrido, porque eu tinha um amado, eu tinha um consolador, e tudo faz parte de um propósito. Se eu tivesse que voltar lá para a Estezinha de 4 anos, que já começou a passar perrengue, eu voltaria e passaria tudo de novo, para saber que hoje vocês estariam aqui e estariam perto de Jesus. E que de alguma forma vocês pudessem olhar para mim e ver que existe gente que entrega a vida por Jesus e que ama Ele do fundo do coração. Porque Ele não merece nada menos que isso, Ele merece o nosso tudo. E é por isso que eu vivo. Eu creio que vocês ainda assistem o que eu falo, não porque eu sou melhor do que ninguém, né? Porque tem muito pregador bom, mas porque vocês veem em mim um pedacinho de Jesus, e isso é o que mais me deixa feliz. Então, vou orar para você que nunca se entregou e nunca falou para Jesus que você se rende a esse amor. Repete essa oração comigo, tá bom? Aí no seu quarto, onde você estiver. Amém, meu amado Jesus. Obrigada, Senhor, por olhar por mim e por me amar, mesmo não merecendo. Eu sou falha, Jesus, eu erro e eu peco e eu caio, mas eu entendi que o teu amor está comigo, independente do que eu faço. E por isso eu me entrego e eu me rendo e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Jesus. Eu entendo que nas tuas mãos e na tua cruz tem um sangue que pode me curar e me sarar e me libertar. Eu creio que além de um futuro, o Senhor tem um propósito para mim, onde muitas vidas vão ser amadas e muitas vidas vão ser curadas, e por isso eu me rendo. E eu coloco o meu coração em tuas mãos, e eu coloco os meus medos em tuas mãos, as minhas dificuldades, os meus anseios em tuas mãos, para viver para ti, por ti. Eu aceito traçar os teus caminhos e viver os teus planos, porque eu creio que tu és Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Vou orar uma última para a gente finalizar. Lembrando sempre que quem precisar da minha ajuda e do meu apoio, eu tô aqui. Como eu disse, aquele menino para chegar onde ele chegou e para ter se rendido e sido salvo e feito esse propósito, tinha uma vozinha orando 10 anos para que ele entendesse o amor de Jesus. E às vezes você vai dizer assim para mim: Stephanie, não tem ninguém na minha família que ore por mim, que lute por mim e que deseje isso para mim.
E eu venho te dizer nessa noite que eu sou sua vozinha. Pode contar comigo para isso, porque eu vou estar orando por vocês, nem que seja necessário 20 anos, mas eu não vou desistir. E vou continuar orando para que o coração e os olhos de Deus se voltem para vocês, e aí a escolha de vocês em fazer o mesmo com Ele e olhar para Ele de volta. Mas eu vou estar o tempo todo clamando para que Ele olhe para você. Então, quando você for orar, pode ter certeza que Deus está te olhando, Ele está te ouvindo. Que tem uma Estezinha chorando há muitos dias para que Ele nunca deixe de olhar para você e de te amar e de lembrar que você é filho, tá? Então, se você não tem a vozinha, prazer, vozinha. Pode contar comigo para isso, eu tô aqui para isso. E vocês já sabem, qualquer coisa é só me ligar, mandar mensagem que eu ajudo no que for. E eu espero ver vocês grandes árvores que criaram raízes em Jesus, que vão dar bons frutos em meio ao mundo que dá muitos frutos ruins, mas ainda tem esperança, porque ainda há gente que se parece com Jesus. Vamos para nossa última oração. Amém, Jesus. Me perdoa, papai, eu não consigo falar do seu amor sem me emocionar. Eu não consigo lembrar de você sem sentir o meu coração queimar, porque esse amor nos alcançou. Faz mais de 2000 anos que seu sacrifício foi consolidado naquela cruz e hoje você continua declarando amor pela vida da Amanda, da Manu, do Vinícius, da Lu, de Dudu, pela minha vida, Senhor. Pela vida de cada um que está aqui, eu te agradeço por isso, por essa misericórdia, por essa graça que tem nos alcançado. Nós nos entregamos, nós nos rendemos. Muito obrigada por ter sustentado essa célula até aqui, que o Senhor possa nos capacitar para que a gente volte e continue semeando amor, Jesus, e sendo uma terra fértil do teu amor. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos ajuda a chegar mais perto de Ti a cada dia. Eu te entrego a minha vida e apresento a vida dos teus filhos amados. E eu profetizo e eu declaro sobre a vida deles que eles serão vitoriosos, que eles serão pequenos cristos na terra, que eles serão umas árvores que vão dar frutos de amor, de paz, de alegria, de esperança no meio de uma terra tão infrutífera, porque são seus filhos, são pedacinhos do céu na terra. Obrigada pelo teu amor por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pra quem reclama que não ora, já orou 3 vezes nessa live. Bom, falando sobre as nossas próximas programações. Jamais, mano. Que bom, Emma. Semana que vem eu já começo a ter aula. Então, eu não vou conseguir entrar online. Mas, com certeza, nas férias eu volto pra gente fazer nossa célula. E com assuntos melhores, né? Que eu vou me preparar mais. E eu vou tentar, se vocês quiserem, né? Gravar um vídeo por semana sobre algo que eu tô vivendo com Deus. E tentar gravar um videozinho curto, sabe? De, sei lá, até 10 minutos pro YouTube. Pra postar lá toda semana pra vocês verem o que eu tô vivendo com Deus e servir de algum conselho, algo do meu coraçãozinho pro seu coraçãozinho. E eu vou tentar postar no YouTube. É meio difícil pra mim gravar no YouTube, porque eu fico tímida e eu falo baixinho assim, fico meio constrangida. Mas eu vou me esforçar, tá? E vamos seguir firme, que Deus tem colocado uns planos bem legais no meu coração para que a gente está vivendo nessa célula Transborde. Eu já até falei com algumas ONGs aqui de Bauru. E quem sabe, né? Quando a gente voltar a fazer, a gente já não, além de ser amado, a gente não vai amar essas pessoas e cuidar delas algum dia. Ia ser bem legal fazer isso junto. Então é isso, meu povo. Amo vocês, viu? Obrigada por terem ficado até aqui.